Pronto, tinha pedido para falar era já. Cristina Branquinho, Faculdade de Ciências, Centro de Biologia Ambiental, bióloga. E, portanto, era na Cidade do Futuro e era para responder à Cidade do Futuro e como é que as pessoas podem observar a poluição, que não se vê, e depois também há aqui algumas respostas laterais aqui neste sentido. Para dizer que eu penso que toda a gente sabe que quando estudámos na escola se lembram que na altura em Inglaterra os líquenes das árvores desapareceram completamente com a Revolução Industrial. E essa é uma imagem que não foi estudada por essa razão, mas é muito visível, os troncos completamente pretos e aquelas traças a mudarem, a passarem para escuras, etc. Isso é uma imagem muito interessante que nos permite dizer, afinal, e eu tenho aqui mais colegas meus, a doutora Cecília Sérgio César, que pronto, fazem parte também e têm trabalhado nesta área, no fundo, nós observamos a poluição, podíamos observar a poluição através da biodiversidade de alguns organismos que dependem exclusivamente da atmosfera, como musgos, líquenes e outro tipo de organismos deste género. Mas, portanto, em Londres desapareceram os líquenes completamente nessa altura, porque era carvão. Eles mudaram de carvão para o gás. Entretanto, os líquenes voltaram à cidade. Não voltaram todos tal e qual como estavam, voltaram alguns. Nós continuamos a ter os óxidos de azoto, continuamos a ter as partículas e continuamos a ter alguns problemas nas cidades ainda e não voltaram todos. Os problemas emergentes são fogos. As indústrias baixaram muito as suas emissões, como já várias pessoas disseram, e nós vemos isso também pelo impacto nos ecossistemas, na biodiversidade. Os fogos, quando vêm, são incontroláveis e são picos muito elevados de poluentes e vamos ter que saber gerir isso, e vai ser difícil. Compostos emergentes, como toda a gente falou, os compostos orgânicos voláteis e outros que são orgânicos e, portanto, que se agarram às gorduras e que ficam no nosso corpo e que acumulam ao longo do tempo e que, portanto, não nos dão efeitos a longo prazo, que são chamados compostos mais de efeito crónico e que são mais difíceis de estudar porque implicam, portanto, estudos muito complexos porque as pessoas têm que se expor durante muito tempo a esses compostos. E também dizer um outro tipo de fenómenos que está a ocorrer nas cidades, que são as chamadas ilhas de calor urbano, que são fenómenos que estão no conjunto, digamos assim, dos problemas de poluição, e nós, usando líquenes, uma coisa assim, aparentemente, conseguimos ver, por exemplo, na cidade de Almada, que a questão da poluição atmosférica, que causava a destruição de muitas espécies observadas, que já não era o principal efeito, que era o efeito da ilha de calor urbano. Portanto, o efeito da ilha de calor urbano alterava as espécies mais do que a poluição costumava alterar, e, portanto, era já o fator primário. Em cidades quando não são muito poluídas, obviamente, nós temos ali assim, portanto, as cidades em geral aqui são barradas, digamos, pelo vento, e para dizer que em Berlim eles não têm líquenes, e se calhar é porque as árvores também não dão efeito. Eles, no outro dia, estive a discutir isto exatamente com uma colega, dizíamos que tu tens líquenes aí, eu sim tenho. Portanto, claramente as nossas cidades têm melhor qualidade do ar, também temos aqui uma localização, especialmente aqui na zona costeira. Mas então, as ilhas de calor urbano, como é que nós podemos olhar para as cidades do futuro para resolver os problemas da poluição, das ilhas de calor urbano, mitigar dentro de cidades antigas, porque não podemos mudar tudo. Eu concordo com o professor Visão Integrada, eu concordo com tudo o que está e juntar as ciências, mas temos que resolver, as cidades são antigas e nós não vamos destruir os castelos que temos. Portanto, temos que, se calhar, esverdear as cidades, portanto, temos que lhe pôr cor, se calhar esverdear é uma delas, e os espaços verdes, temos que estudar qual é o tipo de árvores mais interessantes para esse tipo de situação e para o tipo de orografia, digamos, urbana que tem. E isso implica engenheiros, implica biólogos, implica tipo de folhas que são melhores para interceptar poluentes, implica que estrutura, se são arbustos de árvores, implica estudos também dos cânions dos ventos e, portanto, juntar estas pessoas. E depois eu acho que, para juntar aqui à Ana Delicá também a ideia dela, portanto, como os líquenes na Inglaterra, por exemplo, que eles são todos birdwatchers, não é? Eles também observam os líquenes em vários sítios. Há determinados líquenes que são muito fáceis de observar, eventualmente periófitos também, que podem ser observados e que podem permitir às pessoas, digamos assim, localizar problemas de poluição que não são identificados pelas estações que estão localizadas em áreas específicas, que não são vistas pelos modelos porque também as estações climáticas estão em áreas específicas e que isso podia ajudar em termos de citizen science e digamos assim, obrigar as pessoas a olhar para esse ambiente, para a sua biodiversidade. E, obviamente, os líquenes é um exemplo, mas as outras espécies também são. Portanto, eu diria que mais diversidade, seja ela cultural, seja ela biodiversidade, será sempre melhor nas cidades do futuro, porque isso, obviamente, implica uma boa qualidade, digamos assim, do ambiente e, com certeza, implicará também um bom ambiente e uma boa qualidade de vida para as pessoas que podem correr, se calhar, nesses locais. Desculpem, eu hoje estou a falar mais de costume, mas... Desculpa, fui muito rápido. Com a discussão e acho que, ainda bem que mencionou as ilhas de calor, porque eu acho que as ilhas de calor, numa população que está a envelhecer, exatamente. ainda é mais problemático. Exatamente, Dizer, ou seja...
Nós sabemos que as ilhas de calor resultam em 4, 5, 6 graus superiores àquilo que... Pois, está bem. Ainda é 3, mas esperem mais uns anos, vai subir. Portanto, pois, mas as consequências disso para uma população a envelhecer são muito graves e nós já tivemos vários episódios na Europa em que milhares de pessoas morreram nas cidades por causa das ilhas de calor. A outra questão que eu queria levantar, em que ainda ninguém já foi aflorada, é o seguinte. Nós começamos a perceber alguns dos problemas, temos alguma noção de como é que também os monitorizamos, mas as soluções, aquilo que eu acho que seria muito interessante é começarmos a pensar em algumas soluções que não fossem caras, que fossem baratas, por duas razões. Primeiro, porque os desafios nos países em desenvolvimento, e a gente dá a impressão que eles não existem nesta conversa, os países em desenvolvimento têm problemas gravíssimos que se vão tornar ainda piores, e é em parte a nossa responsabilidade, acho eu, desenvolver o conhecimento para que soluções para esses países possam ser desenvolvidas cientificamente de forma equilibrada. E acho que isso não é só para os países em desenvolvimento, porque nós vamos ter muitas áreas no nosso país que vão ficar muito parecidas com os países em desenvolvimento. E, portanto, aquilo que a gente fizer nesse aspecto é muito importante. Por exemplo, a questão da ventilação passiva. Será que há desenvolvimento será que há ideias ou conceitos novos que possam desenvolver isso? E eu acho que isso era interessante desenvolver, não ter que gastar energia para ter uma ventilação possível. Desculpa. Vamos ter que concluir. Eu iria só dar a palavra aqui a este senhor, o professor Miguel Amado, da Universidade Nova de Lisboa. Só muito, muito breve. Estamos mesmo no final da hora. Nesse seguimento e com a falta de tempo, aquilo que eu queria dizer, e aproveitando estas palavras, é que, de facto, nós estamos a falar e focar-nos aqui nas cidades, daquelas que nós conhecemos, maioritariamente nas cidades da Europa, mas mais de 90% das cidades vão nascer, vão se desenvolver fora da Europa, fora deste contexto em que temos água todos os dias, energia todos os dias, esgotos todos os dias, e, portanto, continuamos ainda a conseguir importar alimentos que venham para esta cidade, esta grande cidade que nós temos, que é a cidade do futuro. Mas nos continente asiático, da América do Sul e da África, que é aqueles que, de facto, o crescimento demográfico aí se vai verificar com maior força, eles não têm nada disso. E os modelos a seguir não têm que ser forçosamente os nossos modelos que estamos a adotar aqui, porque apesar de agora todos andarmos a querer fazer cidades digitais, grelha, smart grid, sensores para tudo e mais alguma coisa, lá nós conseguimos aplicar a segurança energética, a segurança alimentar, a segurança mesmo da saúde pública, que a forma das cidades que têm hoje e que vão ter no futuro vão pensar e vão requerer novos modelos. Aquilo que eu queria aqui deixar é que, de facto, nós precisamos de pensar um bocadinho diferente, fora da caixa. Estas equipas todas que estão aqui interligadas seguramente davam um resultado diferente. A Universidade Nova, neste grupo que eu dirijo, nós trabalhamos de uma forma muito microscópica em diferentes países, em todos os países da língua lusófona, à exceção de Timor, porque é muito longe e não temos verbas dos projetos privados para podermos lá ir, mas, de facto, estamos a conseguir levar exemplos daquilo que se deve fazer no futuro para que continue a haver terreno para plantar batatas e terreno para nós podermos mudar e morar. E, portanto, era isso mais que eu queria deixar como preocupação, não como soluções. Os softwares existem, as simulações fazem-se. Para Portugal, ainda agora o Conselho do Oeiras, todos sabem, conseguiu desenvolver um projeto para criar uma cidade eficiente, de maneira que balance as densidades populacionais e as densidades de construção para atingir um balanço energético zero. Muito